If you already watched one of my videos where I talk about writing English, you already know how this is hard for me. So throughout 2025, I decided to write a diary in English so that I could improve this area somehow. And today I'm gonna tell you the benefits I noticed, and not only that, I will tell you how I did it so you can do it too. Hello friends, welcome to your Christian Productivity channel. I am Luciana Sampaio. Hoje, para que fique mais simples de eu explicar, eu vou fazer esse conteúdo em português, porque a maioria dos vídeos que tem aqui no canal, pelo menos os recentes, estão em inglês. Então, se você quiser ver um vídeo desse, você pode conferir na playlist de inglês do canal. Então, vamos ao primeiro benefício. Em primeiro lugar, o diário não exige perfeição e não tem censura. Quem tem acesso ao seu diário é você e Deus, então é isso. As pessoas não vão conseguir acessar o seu diário em inglês. Se elas acessarem, provavelmente elas vão ter que traduzir, porque elas não vão saber ler o inglês. Isso é especial porque você não vai ter receio de tratar sobre alguns assuntos, já que você é totalmente livre para falar aquilo que você quiser. E isso é muito interessante porque vai te ajudar a ganhar vocabulário quando você usa a estratégia certa, vai te ajudar a ganhar vocabulário que você dificilmente ganharia porque você não teria segurança de falar com aquela pessoa. Além disso, o diário serve para que você treine não somente a escrita, mas também o seu pensamento e a fala. Para que a gente consiga aprender a escrever em inglês, é muito importante que a gente comece a pensar em inglês. E isso é muito interessante porque tem muita gente que chega até mim no meu canal e fala assim: Lu, eu não consigo pensar em inglês. Como que eu faço isso? A escrita é uma das formas, porque para que você escreva algo em inglês, você precisa estruturar isso na sua mente. E isso vai te ajudar a parar de ficar traduzindo as coisas sempre no seu cérebro. No começo você vai reparar que você realmente traduz as coisas, e isso é comum. Mas com o tempo você vai entender que você está melhorando e que cada vez mais a tradução diminui. E você começa a pensar em inglês. Isso é muito, muito bacana mesmo. E não só isso, mas eu também falei que manter um diário em inglês te ajuda na parte da fala. E como que isso é possível? Geralmente quando você lê as palavras em inglês e você lê em voz alta, isso te ajuda muito a praticar a sua fala, porque eu já falei em vários vídeos aqui do canal que eu desenvolvi a minha fala no inglês através da leitura em voz alta, então você pode fazer isso com o seu diário. Em terceiro lugar, você consegue medir sua evolução. Essa é uma estratégia muito interessante porque, além de praticar, você vai ter os registros do seu inglês, então você vai entender como no começo do ano, por exemplo, você tinha o hábito de escrever de uma forma errada e agora já tem melhorado. Inclusive, no começo do seu diário, você vai reparar que algumas palavras são extremamente difíceis de escrever, mas conforme você vai repetindo e escrevendo elas repetidas vezes, aí você nota que fica mais fácil. Inclusive, você sente que é algo bem prazeroso quando você consegue escrever ali aquilo que antes era tão complicado pra você. Em quarto lugar, queria falar desse benefício que não tem barreira de entrada. Você pode pensar que, Lu, eu tô no nível iniciante, é impossível que eu comece a escrever um diário em inglês, mas na verdade não. Você não precisa ser um expert pra começar a escrever em inglês, na verdade você pode começar do básico mesmo. Os iniciantes podem muito bem começar com frases simples ou frases prontas, por exemplo, que eles aprenderam. E com o tempo eles vão conseguir ver a evolução, inclusive começar a descrever como foi o dia, começar a descrever algumas situações, e isso vai também dando muito prazer. Ano passado eu dediquei alguns meses da minha vida para servir a Deus e as pessoas através da missão. E antes disso eu participei de um treinamento em que eu ganhei um caderninho que serviria de diário. Vou até pegar para poder mostrar para vocês, só um minuto. Esse é o caderninho e ele é bem simples, você pode reparar que ele não tem tantas folhas assim. E eu continuo usando ele nesse ano de 2026, inclusive. E aí, a ideia era bem simples para usar esse caderno. Era de registrar os aspectos positivos e negativos da missão e ter aqui um registro desse período que foi tão importante na minha vida. Eu comecei a fazer isso a partir de fevereiro, que foi quando realmente iniciou a missão pra mim. E aqui vai o primeiro aspecto do meu diário. Se você abrir, no caso não abra porque o diário é meu, né? É pessoal, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Aqui está a data de quando eu comecei, foi 28 de fevereiro. Então, eu escrevi durante alguns dias aqui no diário e olha só, durante coisas que eu escrevi. E tudo que eu escrevi nesse caderno, por regra, estava em inglês, tá? Era uma regra, assim, absoluta. Não podia escrever nada em português, ou somente algumas palavrinhas pra pesquisar depois. Mas isso eu vou falar ao decorrer do vídeo. O primeiro ponto é que no meu diário eu não escrevia todos os dias, inclusive tem até folhas aqui ainda, porque eu não escrevi todos os dias a partir de fevereiro. Eu sei muito bem que a palavra diário significa algo que você faz diariamente, mas no meu caso não era assim que funcionava. Eu vivia muita coisa em 24 horas e às vezes eu não conseguia registrar isso, então eu determinei que eu escreveria pelo menos uma vez na semana no meu diário. E isso já tirou de mim um peso enorme, porque às vezes quando a gente fala sobre ter um diário para poder escrever em inglês ou até um diário para poder desabafar, falar da nossa vida, a gente pensa que tem que estar ali obrigatoriamente todos os dias, mas não é assim que funciona. Você pode fazer do seu diário da forma que você quiser.
e assim funcionou muito bem pra mim. Então, tirando esse peso de ter que escrever todos os dias, eu consegui realmente manter a constância e escrever durante 48 semanas. Então, você pode determinar que você vai escrever uma vez por semana, você pode determinar o dia que você vai fazer isso, ou você pode, por exemplo, escrever de 15 em 15 dias, uma vez no mês até, mas o importante é que você escreva e que você determine esse tempo de constância. De quanto tempo você vai ter que anotar aí no seu diário? Obviamente, teve semanas que eu falhei, porque tinha semanas na missão que era muito complicado, a gente tinha muita coisa pra fazer, tinha semana que a gente nem tinha folga, então era muito difícil de manter a constância, mas mesmo assim, apesar de algumas semanas terem falhado, eu mesmo assim tentava escrever, voltava pro diário e consegui manter esses registros. Uma coisa bem interessante que eu fazia era colocar no meu to-do list pra poder escrever no diário, porque isso fazia com que eu realmente lembrasse que eu precisava estar ali escrevendo em inglês. Outra coisa que foi bem difícil, vou falar esses aspectos aqui antes de mencionar pra você como funcionava o meu diário, mas uma coisa que foi bem complicada foi manter essa regra de que eu tinha que escrever em inglês a partir do meu pensamento. Porque muitas vezes, eu não vou mentir pra vocês, muitas vezes eu simplesmente escrevia no celular, traduzia e copiava para o diário, porque principalmente quando eu tava sem tempo e queria muito registrar alguma coisa, eu fazia isso porque era mais simples. Mas eu quero muito que você entenda que nesses momentos eu não estava praticando, eu estava simplesmente mantendo o registro, porque a cópia dificilmente faz com que a gente aprenda alguma coisa. Por mais que isso pareça algo inofensivo, ai Lu, mas eu só tô copiando, eu tô copiando em inglês, tá tudo certo, vou aprender. Por mais que pareça inofensivo, é algo que vai te atrapalhar muito no aprendizado do inglês, porque você não tá de fato estudando, você tá simplesmente copiando, é uma forma passiva de estudar ao invés de ser uma forma ativa que deveria ser escrita. Porque você não está exercitando a sua mente, você não está exercitando a sua capacidade de formular as frases, então é algo bem perigoso de se fazer. Lembre que copiar não gera fluência, então se você for iniciar o seu diário simplesmente para poder estar copiando no Google Tradutor, escrever no celular, traduzir e copiar, não vale a pena fazer isso, não vai ser bom. Então antes de eu explicar para você como funcionava o meu diário, como funciona, porque até hoje eu escrevo nele, eu vou te passar aqui algumas coisas que precisam servir como regra para você. Em primeiro lugar, você tem que determinar a frequência que vai escrever. Não precisa ser todos os dias, como eu falei anteriormente, mas você precisa pelo menos determinar se vai escrever toda semana, se vai escrever de 15 em 15, pelo menos uma vez no mês. Quando você determinar isso, você também sete alarmes, ou se não você coloque na sua to-do list da semana ou do dia para que você realmente consiga escrever e se lembrar daquilo, porque se você não fizer um esforço para poder se lembrar, todas as atividades que você faz diariamente vão fazer com que você deixe isso de lado, até porque escrever não é algo que às vezes é prioridade pra gente. Em segundo lugar, você precisa escolher regras simples, como por exemplo, eu vou escrever usando somente palavras da minha mente, não vou ficar copiando ou usando o Google Tradutor. Isso também é uma regra muito importante, porque como eu falei, copiar não gera fluência, então você precisa tentar estruturar as coisas da sua mente, por mais que você esteja no nível iniciante, você precisa tentar lembrar as coisas e escrever por conta própria. Em terceiro lugar, também é importante definir o mínimo que vai escrever. Toda vez que eu abrir o meu diário, vou mostrar de longe para não ficarem curiando o meu diário, mas toda vez que eu abri o meu diário, eu determinava que eu ia escrever pelo menos uma página. Então aqui é um dia, aqui é outro. Outro dia, outro dia. Outro dia, outro dia. Então eu determinei essa regra aqui. Toda vez que eu abri o meu diário, eu tinha que escrever pelo menos no mínimo uma página. Não uma página inteira, né? Mas um lado de uma página. Então, quando você determina essas regras, ter o seu diário vai ser mais simples e você realmente vai conseguir se manter constante, como eu consegui me manter durante todo o ano de 2025. Inclusive, estou me mantendo nesse ano de 2026 também. A primeira coisa que eu fazia era colocar o ano, o mês e o dia. Mas eu gosto bastante de colocar a data porque, como eu falei, o seu diário ele não serve simplesmente para você desabafar, para você aprimorar o seu inglês, mas também para você manter registros. Isso serve também para você entender como você estava 5 meses atrás, por exemplo. Então, para que você compare o seu progresso, para que você compare como você estava há um tempinho atrás, é muito importante que você coloque a data. Em segundo lugar, eu já começava a escrever. E aí, nesse momento, eu colocava alguma novidade, eu contava sobre o meu dia, eu falava o que eu tinha gostado, o que eu não tinha gostado. Eu escrevia aquilo que eu me sentia livre ou à vontade de escrever. Você pode escrever sobre os seus sentimentos, medos e até os planos para o futuro. E muitas vezes você vai pensar que não vai ter o que falar, mas eu sempre tinha o que falar. Inclusive na maioria das vezes, eu sempre escrevo meu diário como se fosse uma oração, como se fosse conversando com Deus. E isso faz com que eu realmente tenha muito assunto. E você sabe muito bem, se você é cristão, que se você passa tempo com Deus, surgem vários assuntos na oração e a sua oração pode ser escrita.
escrita, como eu fazia muitas vezes ano passado. Escrever é muito bom porque te ajuda a organizar as ideias, então vai ser muito bom e você vai inclusive encontrar muita solução para os problemas que você tem enfrentado hoje. Depois de colocar data e escrever as coisas que eu queria, e, por exemplo, vamos supor que eu me deparasse com algo que eu não sabia como escrever em inglês. Antes, deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar isso. Meu cérebro é bem interessante. Isso é um cérebro que recebeu muita informação, muito input e não teve tanto output. Porque muitas vezes eu sei a palavra, mas eu não sei como escrever essa palavra. Eu sei pronunciar, por exemplo, embarrassment. Talvez eu tenha dificuldade em escrever essa palavra, mas eu sei falar ela normal. E eu consigo ler, mas a escrita é meio complicado. E isso provavelmente aconteceu, como eu falei, porque eu escutei muito do inglês e muitas vezes eu não tinha o apoio da tradução ali, da tradução não, da legenda em inglês. Então, muitas vezes eu consigo reconhecer a palavra, mas eu não consigo escrever ela. Sempre que eu escutava era com a legenda em português, e isso afetou um pouquinho essa parte do meu inglês. Então, várias vezes, quando eu tava escrevendo no meu diário, eu tinha que parar e pesquisar como que escrevia algumas palavras em inglês. Então, eu tinha, assim, o Google Tradutor, mas você repare que eu não colocava todo o texto em português, traduzia para o inglês e copiava. Não era assim que funcionava. Em alguns momentos, como eu falei, eu fazia isso, mas era quando eu queria manter o registro. Mas o ideal é que você escreva somente a palavra que você não sabe, como que escreve em inglês, e aí você adiciona no seu diário, no seu texto ali. Porque se você pesquisar tudo, como eu falei, não vai valer a pena. Essa é a forma que eu prefiro pesquisar, porque também tem uma segunda forma, e eu tentei fazer isso no começo do meu diário, mas não deu certo. Mas pode ser que funcione pra você, então vou falar aqui. Basicamente, você pode escrever em inglês aquilo que você consegue, e as coisas que você não sabe como que escreve em inglês, você coloca em português, e assim você consegue manter o fluxo, né? Você não precisa parar pra ficar pesquisando toda hora. Eu prefiro pesquisar, mas você pode manter esse fluxo, e aí depois que você termina de escrever, você vê as palavrinhas que estão ali em português, você pesquisa e coloca no diário em inglês. Tem muita gente que estuda dessa forma. Pra mim não funcionava, porque toda vez que eu terminava de escrever no meu diário, eu já ia fazer outra coisa, eu não tinha tanto tempo. Então, pesquisar na hora era muito melhor do que deixar pra pesquisar depois. E aqui eu queria colocar algo super aleatório do meu diário, mas que também é algo bonitinho, e daí eu queria mostrar, e talvez te ajude também, então vou mostrar aqui rapidinho. Como você pode reparar, o meu diário ele tem alguns desenhos. No ano passado eu tive umas consultas com a psicóloga e ela falou sobre como eu tinha que trazer hobbies de volta na minha vida. E a pintura, a arte, o desenho sempre foi algo que eu gostei muito. Então, em algumas páginas do meu diário eu gosto de desenhar, porque isso me traz muita paz. Embora isso não faça parte da ideia de aprender inglês, é algo que realmente pode te ajudar. Porque pra muita gente escrever é algo totalmente tedioso, mas quando você desenha, você torna algo mais prazeroso. Pelo menos pra mim é mais prazeroso quando eu desenho. Então, se você gosta de arte, se você gosta desse tipo de coisa, você pode também desenhar, porque assim você vai tornar a ideia de escrever em inglês muito mais leve pra você. Todas as vantagens que eu citei aqui pra você no começo do vídeo são frutos de meses escrevendo em inglês. Então, não vai pensando que você vai escrever somente alguns dias e vai conferir essas vantagens. Se você não conferir, você já vai ficar bravo, vai falar, Luciana me enganou, tudo mais. Não é assim que funciona. Tente se dedicar durante meses, se dedique durante esse ano de 2026. Você não precisa começar no começo do ano, mas você pode começar a partir de agora e você vai ver muita diferença na sua escrita, inclusive na sua fluência do inglês. Se dedica a essa estratégia e me diga nos comentários mais alguma vantagem que você notou, porque eu vou amar ler. Eu te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você é amado. Tchau!